Tô, pastor, tô aqui, tô. Aí, tá. Então, assim, nós consideramos, então, a nossa teologia, ela é, primeiramente, ela é cristã. E e como que nós construímos essa teologia? Na Bíblia. Não é fora da Bíblia. Então, a teologia nossa, ela é cristã bíblica. Agora, existem pessoas que constroem teologia fora da Bíblia e até fora de Jesus. Por exemplo, os muçulmanos têm uma teologia, só que a teologia deles não é baseada na Bíblia. E então nós não consideramos essa teologia uma teologia verdadeira. Por quê? Porque ela não se baseia na verdade, que é Jesus. Para nós, a verdade se baseia em Cristo. Então, quando nós falamos teologia, nós estamos falando de todo o conhecimento que a igreja construiu acerca de Deus. Ok? E isso, então, seria até matéria para estudos. Estudos até mesmo da academia, né? A academia faz estudos da teologia que a igreja construiu, que é o nosso material, né? Eu não sei se você entendeu ou se eu respondi sua pergunta. Eu percebi, professor, mas agora permita-me também pedir ao professor para falar mais sobre a teologia angolana Sim, e sim. teologia angolana. Se puder falar sobre isto, Ok. faz favor. Olha, a teologia angolana nada mais é, preste atenção, não é formação de uma doutrina diferente. Porque nós não podemos ter uma doutrina diferente do resto da igreja. Quer dizer, no mundo inteiro a igreja tem que ter uma doutrina. E essa doutrina tem que concordar uma com a outra. Talvez a gente discorde em algum assunto, mas no geral nós acreditamos. É aquilo até que eu estava conversando, que a Elion perguntou, das 5 solas, porque é uma base que a igreja toda acredita no mundo inteiro, hoje, as igrejas evangélicas. Inclusive, por exemplo, se vocês olharem o credo de Nicéia, que foi um credo feito na Igreja Católica lá no início, nos anos 300, né? Vocês vão ver que é o que nós acreditamos, e todas as igrejas acreditam no mundo inteiro, ok? Então, quando se fala de doutrina, a gente tem que entender que, basicamente, nós temos a mesma doutrina. Nós temos, às vezes, algumas discordâncias. Por exemplo, no campo da escatologia, existe muita discordância na igreja. Quando que Jesus vai voltar, de que maneira que é. Cada um, às vezes, vê de uma forma diferente. Mas, no geral, nós concordamos. O quê? Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja e vai reinar sobre a terra. Isso todos concordam. Existem algumas coisas que todos concordam. Agora, quando se fala teologia angolana, o que se quer falar é que nós precisamos, e eu sou um defensor dessa proposta. Agora, antes de eu falar isso, só dizer uma coisa. Eu não acredito no movimento africanista. Eu acho um movimento racista e muito ruim para a sociedade. Eu acredito no movimento da africanidade. É diferente. Porque a africanidade é a defesa da cultura da África. É diferente. Do modus de vida africano, que tem a sua beleza, que tem o seu valor para o mundo. Agora, o movimento africanista é uma rejeição do Ocidente ou do mundo que não é africano, e com a construção de toda uma filosofia apenas africana. Por exemplo, dentro da religião, a ideia do Deus negro, como se Deus fosse negro. Mas preste atenção, Deus não é negro, nem é branco, nem é amarelo, ele não é nada disso. Deus é espírito. Nós somos homens, com cores diferentes, de formas diferentes, mas Deus não. Deus é o Pai, é o Criador,
Ele não é limitado às nossas formas. Foi ele até que criou as nossas formas. Agora, Lloyd, eu estou falando isso só para desmistificar a ideia de que a construção de uma teologia angolana é uma teologia africanista. Não é isso. É uma teologia que vai buscar o que Angola fala sobre Deus. Entendeu, Lloyd? Quer dizer, o que a igreja em Angola constrói acerca de Deus? Como a igreja em Angola acredita nas doutrinas da Bíblia? Então, é isso que precisa ser construído. Quer dizer, a gente precisa de ver como a igreja angolana está acreditando na Bíblia. É claro, tem erros e acertos, como todas as igrejas em qualquer parte do mundo. Mas algo precisa de ser escrito. Então, veja, nunca nós vamos ter a perspectiva da teologia angolana sem ter livros, sem ter material escrito, pessoas que queiram escrever e falar o que a igreja acredita em Angola. Eu vou dar um exemplo para você. Eu era professor no STEL, lá no sul, em Lubango. O STEL é a Academia Teológica da AEA, Associação Evangélica de Angola, né? Onde estão muitas igrejas históricas registradas, né, de Angola. Eu era professor da área de teologia sistemática também, de religião e teologia sistemática. Um dia eu entrei na minha sala para falar com os meus alunos, que eram todos angolanos, sobre morte. Eu, como brasileiro, pensei, vou dar aula de morte. Eu pensei que eu ia dar aula um dia. Eu ia dar uma aula e acabou. Eu precisei de 3 dias para falar sobre morte. Por quê? Porque morte dentro da realidade angolana é muito diferente de morte dentro da realidade brasileira. Aqui tem-se um monte de crenças, por exemplo, até sobre ancestralidade, né? Da força dos ancestrais e tudo. Então, eu tive que reconstruir a minha aula. Quer dizer, eu tive que construir uma teologia angolana. Porque a teologia brasileira, ela não atende a tudo que o angolano precisa. Eu não sei se você está a entender. As perguntas que um angolano tem não são as perguntas que um americano, que um brasileiro, que um europeu, nem mesmo que um asiático pergunta. Não é a mesma coisa, é diferente. Então, o que a gente precisa de fazer? Dar resposta. Aí vem a construção de uma teologia angolana, que verifica o que o angolano quer saber e o que o angolano precisa para a vida dele, da Bíblia, coisa prática, e dá uma resposta. Deu para você entender, Lloyd? Lloyd? Entendi, pastor. Muito obrigado. Entendi, sim. Deu para responder ou ficou confuso? Ficou bom? Ok, Lloyd? Eu creio que sim, né? Ficou. Amém. Muito obrigado. Nós ainda temos mais 10 minutos, 13 minutos, né? Alguém mais quer perguntar? Alguma outra questão? Ninguém mais? Aí, Elion quer perguntar de novo. Só um pouquinho, Elion, porque você perguntou uma vez. Tem mais alguém que quer perguntar? Ou podemos passar? Porque se ninguém levantar aí a mão, eu vou passar para ela. Então, a gente tem o irmão, eu não consegui ler seu nome. Pode falar, irmão, você que está levantando a mão. Franklin, É professor. o Franklin. Elion, se eu não conseguir ter tempo para você, você me pergunta no WhatsApp, tá? E também todos que quiserem perguntar, às vezes não querem perguntar aqui, podem me perguntar no WhatsApp. Mas vamos lá, Franklin. A paz do senhor, professores, a paz do senhor, irmãos. Paz. É rapidinho, professor.
para não aclarar aqui alguma coisa. Professor, o historiador, Sim. né, na sociedade, estuda a ciência dos antepassados e traz a nós aquilo que foi vivido, né, naquela altura. Né? O teólogo, numa sociedade, quais são as grandes diferenças? Já vimos aqui, estamos a ver, que o teólogo é aquele que estuda a Bíblia, né, o acontecimento na Bíblia. Também na sociedade nós não podemos enquadrá-lo como um historiador, ou existe aqui alguma diferença abismal, porque os dois estudam o antepassado. Sim, sim. Então, o que é que se enquadra numa sociedade? E por que é que há essa confusão, ou melhor, ou essa separação entre os dois? O professor podia falar um bocadinho sobre clarificar sim, aqui. com certeza. Irmão Franklin, só para iniciar historicamente, o teólogo era tudo antes. Tudo era teólogo. Quer dizer, a psicologia, sociologia, antropologia, ciência da religião, tudo era o teólogo que fazia. Quer dizer, nós não tínhamos psicólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos, não existia isso na sociedade da Idade Média. Quem fazia isso era o teólogo. O que aconteceu nos idos de 1800, com a Idade Moderna, é que houve uma rejeição muito forte contra a religião. E aí a academia começou a tirar da teologia essas áreas. Então tirou psicologia, criou psicologia. Tirou sociologia, criou sociologia. Né? A última que eles tiraram agora é a ciência da religião, que eu gostaria de chamar de religiologia, que é o que? O estudo da religião. Né? Então, hoje, cada dia que passa, nós teólogos temos sido colocados mais de lado. Nós temos cada dia mais sido esquecidos, até mesmo rejeitados pelas sociedades, certo? Mas nós temos espaço? Temos. Nós ainda temos muito espaço dentro de uma sociedade que nos aceita. Então, preste atenção. Hoje, Angola não aceita teólogo. Hoje, teologia não existe para Angola. Dentro da legislação angolana não existe teologia. A teologia nasceu na legislação angolana. Eu não sei se nós temos aqui algum advogado ou alguém da área do direito que poderia confirmar isso, mas o fato é que a nova lei da liberdade religiosa, ela citou que o ministro de culto tem que ter um curso de teologia. Bom, nasceu teologia. Por quê? A lei angolana, ela é basicamente fundamentada dentro de uma estrutura marxista. Então, é um fato. Então, a estrutura que foi construída a sociedade angolana depois da guerra, durante o período de guerra, foi a construção comunista. Aqui era um governo comunista e um governo marxista. E o governo marxista rejeita a religião. Na verdade, existe até uma palavra de Lenin que ele diz que a religião é o ópio da humanidade, quer dizer, a droga. Então, nós não precisamos de religião. Então, existe na legislação angolana e na sociedade angolana, principalmente eu estou falando, não é na sociedade comum, não, viu, Franklin? Não é no povo, não. Estou falando nos intelectuais, nos políticos. Existe uma rejeição muito forte contra a religião. Automaticamente existe uma rejeição contra o teólogo. O teólogo na sociedade angolana não tem muito espaço para nada na sociedade. Agora, ele tem todo espaço dentro da igreja, é diferente. Por quê? Porque o ideal é que todos os pastores sejam teólogos credenciados. Isso é o ideal. Veja, não é necessário, porque a Bíblia não fala que precisa de ter diploma para ser pastor. Não existe isso. Para ser pastor, você tem que ter um chamado de Deus. Aí você tem os dons e a igreja te reconhece e te unge. Pronto. Agora, a teologia é o curso que a igreja criou para treinar os seus pastores, os seus líderes. Então, o ideal é que os líderes da igreja tenham esse conhecimento,
que a igreja criou, não foi que o mundo criou, não, foi a igreja que criou. Então, a sua pergunta parece ser simples, Frank, mas não é não, ela é bem ampla, né? Porque qual é o espaço do teólogo na sociedade angolana? Praticamente nenhum. A sociedade não abriu espaço para teólogo. Mas nós poderíamos tranquilamente discutir qualquer coisa relacionada à sociologia, antropologia, psicologia, história, que nós entramos em todas essas áreas. Nós, na verdade, utilizamos de todas essas ciências para a construção daquilo que a gente chama de teologia. Agora, hoje, a teologia, né, quem faz teologia, ele tem espaço na sociedade angolana? Pode ter, porque são pessoas, quando você estuda principalmente o curso superior de teologia, você tem muito a oferecer em qualquer lugar, tá certo? Qualquer lugar da sociedade. É uma pessoa bem preparada, é uma pessoa que pensa, certo? Agora, do aspecto legal, hoje, a sociedade angolana, a lei angolana não aceita, não abre para teólogo praticamente nada, ok? Nosso espaço está dentro da igreja, é para a igreja. Basicamente, nós estudamos e nós nos preparamos para servir a igreja. Deu para entender? Perfeitamente, professor, perfeitamente. Mas só que esta abre muitas perguntas, mas eu vou deixar para os meus amigos também, que a próxima eu depois vou fazer perguntas, porque faz muita confusão ainda. Atenção, professor, todas essas confusões só começaram a vir a partir da primeira aula. Né? Para tal é que todos nós gostamos muito, que a partir daí tem muitas questões a parte disso. Porque, assim, o professor disse muito bem, o espaço, né, que nós, crentes, vamos ter depois de uma formação de teologia. Ou melhor, eu pego o meu certificado de teologia e vou para uma igreja. Né? As coisas, afinal, não são assim. Tal como um pastor que é ungido, um servo de Deus é ungido, não está completo. No ponto de vista da sociedade, também ainda não está completo. Então, por isso é que surge a teologia, que é para poder o capacitar, para aumentar. Ok, vai surgir muitas perguntas, vou deixar, professor. Depois eu escrevo. Agora, a igreja, a teologia, né, ela foi feita por nós, não foi feita pela sociedade. Nós é que criamos os cursos de treinamento dos nossos líderes. E isso foi se aperfeiçoando, foi melhorando, virou academia. Na verdade, essa academia que existe hoje nasceu na igreja. Inicialmente, todo mundo tinha... A base da academia era teologia. Todas as áreas da ciência começavam com teologia. Depois, com a rejeição da religião, que começou principalmente com a discussão das propostas de Marx, que por acaso Karl Marx, eu não sei se vocês sabem, mas Karl Marx era um satanista, né? Ele adorava o diabo, não sei se vocês sabem disso, esse que construiu o comunismo, né? Ele era um satanista. E aí, o objetivo dele era destruir a religião e atacar Deus, claramente, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Karl Marx era judeu. Então, ele rejeitou a religião dos pais dele e construiu essa estrutura no mundo esquerdista para poder tentar destruir a religião. Então, já viu, irmão Franklin, que é um assunto longe para se entrar, né? Entra aí numa discussão sociológica, né? Para se compreender essa proposta dessa discussão que você está levantando. Agora, nós temos pouco tempo para falar. Se o irmão quiser, depois, entra no meu WhatsApp, faz perguntas específicas, e os outros podem também, que eu vou respondendo. Ok? Obrigado, professor. Obrigado. Irmãos, eu estou vendo o tempo aqui, eu estou limitado, porque o professor, o tutor, que é o pastor Diniz,
ele me pediu que terminasse às 15 horas. Se alguém tem alguma pergunta assim, urgente, assim, que acha que pode ser feita, eu posso ultrapassar em uns 5 minutos. Senão, nós vamos terminar, porque ele vai abrir daqui a pouco o link das próximas aulas, para aqueles que não viram, né, as 4 últimas aulas. Mas há alguma pergunta assim, bem... Elion, vamos deixar para o WhatsApp, tá? A sua pergunta. Mas mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta específica, assim, que acha muito importante, que eu devo responder? A gente ainda tem uns 5 minutos. Senão, nós vamos terminar. Tá ok para todos? Eu quero Márcio? aproveitar o silêncio. Márcio, tudo bem, Márcio? Tá ok? Tô vendo que você tá assim, ó. Tá certo? Não tô te ouvindo, não tá saindo. Tá melhor? Agora apareceu a sua voz. Tá ok então, né? Mirela, tudo bem? Aguinaldo? Tá conseguindo ouvir aí, Aguinaldo? Tudo bem? Eu vi o bispo Neto entrou. Deus abençoe, bispo. Como está o senhor? Obrigado aí. Qualquer coisa pode perguntar, viu? Estou vendo que o bispo Neto está aí conosco também, né? Pastor Mateus, Antônio, o Pete, a Cat, tem também o Raileca, que é isso, né? Monteiro, e o profeta Fred e a Raquel Gaspar. E também tem o Lloyd, né, que perguntou, e o Franklin e o Leon que perguntaram, né? Tá ok, então? Pastor Cristo também está aí, tudo bem, pastor? Viu, o irmão também? Amém. Tá aí todo mundo, né? Eu acho que eu falei todos. Irmãos, então eu acho que se não há perguntas, vamos terminar, porque o link seus está aberto e nós vamos ter semana que vem mais um encontro. Na verdade, são 2 encontros virtuais, o da manhã e o da tarde. E se você quiser participar do da manhã e da tarde, pode, tá? É aberto para todos os alunos, ok? E se por acaso você também quiser falar comigo durante a semana no meu WhatsApp, assuntos referentes à matéria, fiquem abertos. É só contactar que eu respondo para vocês. Amém? Vamos então terminar com uma oração? E aí nós vamos estar terminados. Eu estou vendo aí o Bispo Neto. Bispo, o senhor pode fazer uma oração para a gente? É só abrir o seu microfone e fazer a oração. O bispo está aí? Amém, bispo? Consegue abrir aí o microfone? Acho que ele não está a conseguir, né? Então, pastor Cristo. Pastor Cristo, está me ouvindo? Amém. O bispo conseguiu abrir, pastor. Bispo, o senhor pode fazer uma Consegui, oração? sim. Pode fazer uma oração terminando esse nosso encontro, por favor? Podemos, sim. Então vamos orar. Muito obrigado, meu Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. Amém. Tu nos deste a permissão de estarmos aqui presentes hoje para entesourarmos o teu conhecimento Amém. e colocá-lo ao serviço da tua igreja. Sim. Assim, abre as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos entender a tua palavra. Amém, Jesus. E que possa servir instrumento de trabalho para os teus servos. Abençoa os nossos instrutores, Amém. toda a tua igreja, assim oramos fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem abrir aí os microfones, se puder abrir também as câmeras, só para a gente ver o rosto aí de todo mundo. Quem puder abrir aí, porque tem alguns que eu não vi os rostos, né? Só para conhecer.
A Raquel, estou vendo aí. O Antônio Bartolomeu, amém. Vamos abrir aí, só para a gente ver os rostos. E vocês podem dizer amém. E quem quiser sair, pode já ir saindo, né? Amém, amém. Daí, agora que eu conheci o Pete. Na minha casa. Pete, né? É isso aí, irmão. Deus abençoe, Pete. Aqui, Deus abençoe. Amém. É bom ver o rosto, né? Lloyd, valeu, Deus abençoe. Quem quiser sair, pode saindo, tá? Deus abençoe. Amém. Era tentar conhecer aí os rostos, né, de cada um. Márcio eu vi o tempo todo, né? Tá aí, Márcio. Deus abençoe. Aguinaldo, saiu do carro, né? Agora está em casa. Amém. Deus abençoe aí na sua casa. E aí, Franklin, depois a gente conversa mais, tá? Deus abençoe. Bom cada um. Pastor Cristo, a bênção de Deus sobre você. Mirela, Deus abençoe você. Elion, manda depois o recado, que a gente conversa, tá? Amém. A igreja trabalha no percurso da O igreja. pastor Mateus, eu estou vendo agora o Raileca. É assim que é seu nome? Raileca Monteiro. Aileca. 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 Ah, tá. É porque às vezes a gente pensa que o H é Aileca. aspirado, né? Amém. Bom, então Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Até. Deus abençoe, pastor. Não esqueçam de ver as avas também, tá? Não vejam só os videoaulas, vejam também as avas, tá? Elas vão te ajudar muito. Amém. Então, tchau a todos. Paz. Tchau, pastor. Deus abençoe.